REITs, por onde começar? Fala investidor, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida bastante comum para quem está querendo ingressar nos REITs ou até mesmo para quem já começou a investir, mas ainda sente uma certa insegurança. Então vem comigo para mais um vídeo. Se você está começando, o ideal é que você comece com ativos mais sólidos e seguros. Pensando de forma análoga, quando estamos construindo uma casa, a gente precisa fazer uma boa base. A base precisa de um bom alicerce. Então, eu acredito que precisamos pensar da mesma forma no início da montagem da nossa carteira. Ativos seguros e sólidos que nos darão uma carteira segura e sólida. Mas, Aline, como montar uma carteira segura e sólida? O primeiro fator seria não olhe para dividend yield. Eu sei, você investe pensando em retorno e se investe em REITs é porque pensa em retorno em termos de renda passiva em dólar. Mas cuidado com o dividend yield. O dividend yield nada mais é do que a renda distribuída dividida pela cotação. E se a cotação despenca, o dividend yield aumenta. É isso que você busca ao investir em bolsa americana? Muito provavelmente não. No geral, dá para termos algumas pitadinhas de risco na carteira ao adequarmos o percentual de alocação e entendermos bem o case de negócio da empresa. Mas o momento que você está iniciando não é o momento de pensar em pôr tese de risco dentro da sua carteira, mas sim segurança e solidez. Então, outro ponto que eu diria que é importante e outro fator é que nessa fase de construção de carteira, pense em diversificação. Diversificação de setores, ou seja, possui na carteira REITs net lease varejista, REITs industriais, REITs residenciais, armazenamento, data centers, torres, alguns REITs especializados e diversificados. Mas, sinceramente, começando hoje, eu buscava estudar 2 REITs que atuassem no segmento varejista e com contratos net lease e estudando melhor os demais setores. Provavelmente eu teria algum sólido do setor industrial, um que fosse net lease. Especificamente sobre varejo net lease, eu acho esse setor bem fácil de se estudar. Geralmente os inquilinos são empresas que conhecemos e também usamos aqui no Brasil. E a modalidade de contrato acaba por trazer uma maior garantia para empresas e, consequentemente, para os investidores. Se o REIT empreende com essa modalidade de contrato, isso quer dizer que se a Amazon, por exemplo, for inquilina desse REIT, ela se tornará responsável por, claro, pagar os aluguéis e pelas despesas, manutenção e impostos inerentes aos imóveis locados. Então, nesse caso, o REIT acaba por possuir uma despesa bem mais baixa. E você imagina a Amazon deixando de pagar os aluguéis ou deixando de fazer manutenção no imóvel? É bem pouco provável que isso aconteça. É comum também que esses REITs tenham um crescimento muito mais gradativo por causa da modalidade de contrato. E também porque é um tipo de negócio mais previsível nesse caso. Então, geralmente o crescimento vai ser bem menor do que os REITs com tese de crescimento. Exemplos que eu poderia citar seria a Realty Income, que paga e aumenta dividendos por 25 anos de forma ininterrupta, National Retail, que também paga e aumenta dividendos por décadas, a Grey Realty, que é um REIT que também apresenta um bom histórico de dividendos, além de outros REITs famosos dentro do setor varejista como a Simon Property e a Federal Realty. Inclusive a Simon Property tem o melhor portfólio de shopping centers do mundo e a Federal Realty é o único dividend king, né? O único REIT com dividend king. Eu já vou te sugerir uma playlist que tem análises individuais desses REITs que eu citei. E retomando, eu não me limitaria a pensar em diversificação apenas de setores, mas geográfica. Pensar em REITs que possuem diversificação geográfica e assim concede ao meu patrimônio a possibilidade de investir na Europa, na Ásia, na África, por exemplo. Que é um exemplo, eu acho meio complexo investir na China. Qual corretora para investir na bolsa chinesa? Você poderia argumentar, Aline, não precisa, você consegue investir através de ADRs. Sim, mas analisar empresas chinesas é meio complexo, já que não temos como avaliar e auditar tais números. Todavia, atualmente a China é a segunda maior economia do mundo e com muitos analistas já achando que será a maior em alguns anos. Então, investir na China é algo realmente interessante. Nesse caso, eu resolvo isso com ETFs, estoques ou até mesmo com REITs que possuem imóveis na China. Outros 2 países que eu, Aline, considero interessante ter exposição são Japão e Alemanha e, mais uma vez, através de REITs diversificados globalmente, eu consigo fazer isso. Então, está começando? Meu conselho seria não se deixe levar pelo dividend yield, pense em construir uma base sólida na sua carteira e principalmente entenda no que você investe. Se você sabe no que você investe realmente, você saberá explicar para alguém, para um leigo que nunca ouviu falar nada sobre esse REIT, o que ele faz para ganhar dinheiro e o porquê você acha que vale a pena ter ele na sua carteira nos próximos 10, 15 anos. E aí, você está começando agora? Qual foi o primeiro REIT da sua carteira? Me responda nos comentários. E não esqueça de deixar aquele like maroto nesse vídeo e se inscrever nesse canal para mais vídeos como este. Eu te vejo no próximo vídeo.